E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje nós falamos aí com as turmas do 7º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, no percurso 5 nós falamos aí sobre o Brasil, distribuição e crescimento da população, certo? Agora nós vamos para o percurso 6 do nosso livro Expedições Geográficas do 7º ano e vamos falar sobre Brasil, migrações internas e imigração. Então vou pedir que você pegue o seu livro aí, Expedições Geográficas, abra aí na página 54 para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. E antes, não esquece, se você está aqui em nosso canal pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom, vamos lá falando então sobre migrações internas e imigração. Bom, o que é imigração? Bom, imigração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para o outro, envolvendo mudança aí permanente de residência. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, ela recebe o nome de migração interna. Ou seja, eu estou saindo da Bahia e vou lá para o estado de São Paulo, estou saindo da Bahia e vou lá para o Amazonas. Eu estou realizando uma migração interna. Por quê? Porque eu estou me deslocando dentro do território brasileiro. Eu não saí dos limites territoriais do Brasil. Logo, essa é uma migração interna. Bom, quando ocorre entre um país e outro, trata-se de uma migração externa. Eu estou saindo do Brasil, estou indo morar nos Estados Unidos, estou saindo do Brasil, estou indo morar no Japão. Eu estou realizando então uma migração externa ou uma migração internacional, certo? As migrações da população então de uma região para outra são explicadas principalmente por fator econômico. Professor, então o fator econômico é o principal motivo dos movimentos migratórios? Sim, esse é o principal motivo dos movimentos migratórios. Bom, se uma localidade, se uma sub-região ou se em uma região qualquer, há uma certa dificuldade de se conseguir emprego, da população possuir as mínimas condições de sobrevivência, é comum que as pessoas e famílias elas migrem para outros espaços geográficos que ofereçam melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, melhor habitação, vestuário, saúde, educação, lazer, entre outros fatores. Então as migrações elas ocorrem porque as pessoas buscam melhores condições de vida, independente dos motivos que ocasionaram aquela migração, certo? Então, independente de ter sido ali provocado pela fome, pelo desemprego, por a guerra, por uma catástrofe natural, por um terremoto, por um maremoto, por uma enchente ou por uma região de muita seca, independente do fator, o principal motivo desse movimento migratório é a busca por melhores condições de vida, certo? Bom, as migrações internas no Brasil em tempos recentes. Então vamos falar desses movimentos migratórios que ocorreram aqui em nosso país. Bom, identificar os motivos que levaram as pessoas a migrarem torna possível compreender a influência dos fatores econômicos ou sociais sobre a distribuição da população em nosso território. Nós vimos aí em aulas anteriores que a distribuição da população brasileira ela é feita de forma irregular, ou seja, existem algumas áreas do nosso país que estão superpopulosas, que têm uma concentração populacional intensa, enquanto existem outras áreas que estão praticamente despovoadas. E quais foram os motivos que contribuíram então para essa grande concentração populacional em determinada área e uma pequena concentração em outra? Então nós vamos ver esses fatores agora que de certa forma são influenciados também por esses movimentos de migração interna dentro do nosso território. Bom, na primeira imagem a gente tem aí um mapa que mostra aí o Brasil, migrações internas de 1950 a 1970. A gente percebe aí algumas setas pretas e outras na cor lilás. As pretas significam os movimentos migratórios aí de 1950 a 60 e a direção que eles seguiram. E as setas lilás representam aí os movimentos migratórios de 1960 a 70 e as direções que foram seguidas. Bom, o que a gente consegue observar aí? Que desde os anos 50, a grande região nordeste do Brasil, ela tornou-se o principal
grande região de repulsão. O que é região de repulsão, professor? A região de saída de imigrantes para outras regiões do país. É a região que expulsa a população. E essa expulsão ocorre devido que a baixa oferta de emprego, são pessoas que não têm emprego, que estão desempregadas ou que têm um baixo rendimento salarial. As secas prolongadas, principalmente aqui no sertão nordestino, entre vários outros fatores que acabam, de certa forma, forçando a população a migrar para uma outra região. Então, a nossa região é considerada uma região de repulsão, certo? Bom, já a industrialização da região sudeste, principalmente aí dos estados de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, como também a construção da cidade de Brasília, lá na região centro-oeste, atraíram muitos imigrantes em busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque lá em São Paulo, porque no Rio de Janeiro estava tendo industrialização, então as possibilidades de conseguir emprego lá era muito maior. A construção de Brasília, a partir da década de 50, possibilitou também o surgimento de uma mão de obra muito grande para trabalhar na construção da cidade de Brasília. Então, milhares de pessoas saíram do Nordeste com destino à região centro-oeste, com destino aí à região de Goiás para a construção de Brasília. Então, tanto a industrialização quanto a construção de Brasília, elas acabaram atraindo um contingente populacional muito grande de pessoas que buscavam emprego para com isso ter uma melhor condição de vida. Então, essas grandes regiões aí, a região sudeste e a região centro-oeste, acabaram se tornando então regiões de concentração, de atração populacional durante esse período aí, da década de 50 até a década de 70. Então, na década de 50 para 70, nós tivemos região Nordeste como região de expulsão da população, região Sudeste e Centro-Oeste como de atração populacional, certo? Bom, na outra imagem nós temos aí um mapa que representa os movimentos migratórios internos de 1970 a 1990. E aí nós temos as setas aí indicando as direções para onde esses movimentos acabaram se direcionando. Aí a gente já percebe o que nessa outra imagem? Que apesar do fluxo populacional do Nordeste para a região Sudeste ter continuado ainda durante a década de 70 para 90, nesse período houve um fluxo muito grande de imigrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste que se dirigiram para a região Centro-Oeste e para a região Norte. Mas, professor, o que foi que teve lá na região Centro-Oeste e na região Norte que atraiu pessoas, que atraiu a população aí do Nordeste, do Sudeste e do Sul do Brasil, especificamente para a região Centro-Oeste e região Norte? Bom, existiram vários fatores que contribuíram para esse movimento migratório. Mas nós podemos dizer que as principais foram a construção de rodovias na região norte do Brasil, atraiu muitas pessoas para trabalhar na construção dessas rodovias. Os incentivos do governo estadual e federal por meio da doação de lotes de terra para aquelas pessoas que tivessem interesse em iniciar ali a prática da agricultura. Então o governo lá da região norte, o governo da região centro-oeste começou a distribuir lotes de terra para quem quisesse trabalhar na agricultura. Aquelas pessoas que quisessem começar uma vida na agricultura poderiam ir para a região norte, para a região centro-oeste, que receberiam lotes de terra do governo. Então isso atraiu muita gente que não tinha terra, que não tinha propriedade, que estava desempregado, que vivia da agricultura, mas que em sua região não lhe dava grandes possibilidades, acabou migrando então para a região norte ou para a região centro-oeste em busca de ganhar então esses lotes de terra que estavam sendo distribuídos pelo governo. Também tivemos aí a descoberta de ouro e diamante em Roraima, na região norte, que acabou atraindo também um contingente populacional muito grande de mineradores que foram lá na esperança de conseguir emprego nas mineradoras e também de conseguir ter, de certa forma, melhorar de vida, um melhor padrão de vida para a sua família. E tivemos também, de certa forma, aí, a pecuária, o avanço da pecuária e da agricultura também na região norte e na região centro-oeste, em áreas que antes não eram destinadas a esse fim. Então nós tivemos muitas áreas florestadas aí da região do Amazonas, por exemplo, que acabaram se tornando aí áreas de agricultura e de pecuária. E isso acabou atraindo também alguns trabalhadores que se dirigiram para essas regiões, que é o processo que a gente conhece como fronteira agropecuária. Certo? Então aí nós tivemos aí um grande deslocamento de pessoas que saíram do Nordeste,
Sudeste e Sul, com destino então à região Centro-Oeste e à região Norte do nosso país. Bom, vale lembrar então que, em vista dessas mudanças regionais na dinâmica da economia, a alteração nos fluxos migratórios, no decorrer do tempo. Ou seja, nós tínhamos antes uma concentração da população exclusivamente na região Sudeste devido à grande concentração industrial, e agora, com o surgimento de novas possibilidades de emprego na região Norte e Centro-Oeste, o fluxo migratório se deslocou para, a partir da década de 70 e 90, para a região Norte e para a região Centro-Oeste. Em compensação, nós tivemos aí uma desconcentração industrial do estado de São Paulo, né? E, de certa forma, no Sudeste, de maneira geral, não só em São Paulo, mas nós tivemos uma desconcentração industrial também na região Sudeste. Por exemplo, tornou o estado, não só o estado de São Paulo, mas também a região Sudeste, menos atrativa. Por quê? Porque a concentração industrial agora não estava exclusivamente na região Sudeste, não estava exclusivamente na região de São Paulo. Outros estados brasileiros, outras regiões brasileiras também se industrializaram, passaram pelo processo de industrialização. Então isso fez com que outros estados do Brasil também tivessem atraindo a população para essas outras regiões. Então, São Paulo, a partir da década de 70, já não era mais um grande atrativo para a população, porque, de certa forma, outras regiões e outros estados brasileiros também já estavam dando melhores possibilidades de emprego para a população. Então, a partir desse período aí, São Paulo já não era mais um grande atrativo populacional. Continua sendo, mas diminuiu bastante a sua atração para movimentos de migração interna em nosso país. Se comparado, por exemplo, com a década de 50, com a década de 60, diminuiu bastante a atração populacional de São Paulo pelas migrações em direção a essa região, que seria a região Sudeste. Bom, e o outro mapa que a gente observa aí, a figura 10, representa aí o fluxo migratório aí internos, os fluxos aí internos de 1995 ao ano de 2000, certo? As setas, elas representam cores, larguras, que vai estar representando aí a origem. Por exemplo, a seta azul representa aí a origem, então significa que ela saiu da região Sudeste e foi para outras regiões. A seta lilás, origem, região Nordeste, com destino às demais regiões brasileiras, principalmente aí Rio de Janeiro e São Paulo, como a gente observa nessa imagem, certo? O que a gente consegue observar de forma geral? Que a partir da década de 90, os fluxos populacionais que mais despertaram a atenção são os de volta aos locais de origem, a chamada migração de retorno. Ou seja, a migração de retorno é aquela migração que ocorre como? É a população que saiu do Nordeste, por exemplo, daqui da Bahia ou de qualquer outro estado nordestino, com direção a São Paulo, ao Rio de Janeiro, por exemplo, e na década de 50, que viveram lá durante 10, 20, 30 anos, estão fazendo agora a migração de retorno, ou seja, eles estão voltando para a sua cidade de origem, voltando para o seu estado de origem. Então eles realizam uma migração de retorno. E a diminuição substancial do tradicional fluxo do Nordeste para o Sudeste. Então nós tivemos uma diminuição muito grande da população que saía do Nordeste com destino ao Sudeste. Isso a partir da década de 90, certo? Então nós tivemos aí, década de 50 e 70, um fluxo muito intenso de nordestinos que saíam com direção à região Sudeste. E na década de 90, de 70 para 90, nós já tivemos aí uma diminuição significativa para o Sudeste, mas continuamos ainda com fluxo para a região Norte e Centro-Oeste. Já na década de 90 a 2010, nós tivemos uma diminuição significativa do número de nordestinos que saíam com direção à região Sudeste. Se a gente analisar aqui do período de 1995 para 2000, migraram do Nordeste para o Sudeste aproximadamente 965 mil pessoas saíram do Nordeste com destino ao Sudeste. De 2001 a 2006, nós tivemos uma queda significativa, ou seja, esse fluxo diminuiu aí de 965 mil para 539 mil, ou seja, houve uma queda de número de nordestinos que saíram para o Sudeste. Professor, e quais foram os fatores que contribuíram para essa diminuição? Nós podemos citar aí como fatores, por exemplo, os programas governamentais, a exemplo do programa Bolsa Família, que é um programa criado para atender as famílias de baixa renda no Brasil, a dar um suporte, um subsídio econômico para que essas famílias que não têm uma renda fixa ou que têm uma renda baixa
elas tenham um substancial, uma ajuda do governo federal para que elas consigam manter um padrão de vida estável em nosso país, certo? Então esse fator aí contribuiu de certa forma para que as famílias saíssem do Nordeste, porque elas já tinham agora um subsídio maior, já tinham um auxílio emergencial para que elas pudessem continuar aqui na região Nordeste. Além desses programas governamentais, a exemplo do Bolsa Família, do Bolsa Escola, nós tivemos também um crescimento econômico do Nordeste. Várias empresas que antes eram instaladas ou que tinham filiais ou que tinham matrizes lá na região Sudeste acabaram optando também em se deslocar para o Nordeste. Por quê? Porque receberam aqui no Nordeste isenção de imposto, receberam terras do governo daqui de alguns estados da Bahia, receberam diminuição de impostos, isenção de fiscalização, e aí acabou contribuindo para que muitas dessas empresas que antes eram instaladas em grandes capitais brasileiras se dirigissem para algumas cidades do interior daqui da Bahia, daqui do Nordeste de forma geral, certo? Então nós tivemos um crescimento econômico. O setor industrial, a partir da década de 90, começa a se desenvolver em todo o Nordeste. Isso acaba contribuindo para que a população do Nordeste acabe tendo um padrão de vida melhor. Então tanto o setor industrial como o setor de serviços, ele tem sido apontado de certa forma como responsáveis por essa diminuição dos fluxos do Nordeste para o Sudeste. Isso juntamente, é óbvio, com os programas sociais. Então, programas sociais, melhoria no setor industrial e no setor de serviços, a oportunidade de trabalho para muitas pessoas que acabaram surgindo com essa melhoria no setor industrial e de prestação de serviços, foram os responsáveis, então, por essa diminuição dos fluxos migratórios do Nordeste para o Sudeste, certo? Bom, uma outra forma de estudar as migrações internas é considerar o saldo migratório, ou seja, a diferença em determinado período entre a quantidade de entrada e de saída de migrantes de uma localidade ou região para outra. Aí na tabela 4, na página 56 do livro de vocês têm aí uma tabela que mostra aí Brasil, saldo migratório das grandes regiões do ano de 2001 a 2006. Então aí nós temos região norte. Qual foi o saldo migratório da região norte? Um saldo positivo. Quando é que o saldo é positivo? Quando o número de imigrantes, que são aqueles que chegam à região, é maior do que o número de emigrantes, que são aqueles que saem. Imigrante, quem está chegando. Emigrante, quem está saindo. Então nós tivemos um saldo positivo aí de 9.691. No Nordeste, nós tivemos um saldo negativo, 53.423. Isso significa que nós tivemos uma saída do Nordeste muito maior do que o número de chegada, certo? O Sudeste também tivemos uma migração aí, um saldo migratório negativo, 153.908. Professor, o que explica um saldo negativo, migratório negativo tão grande para o Sudeste? A migração de retorno. É aquela população que está retornando para seus estados, para suas regiões de origem. Então representa aí um saldo migratório. E é óbvio também as pessoas que estão se deslocando do Sudeste para buscar melhores condições de vida em outras regiões que estão oferecendo melhores oportunidades de emprego hoje. Ou até mesmo o deslocamento de algumas indústrias que saem da região Sudeste, se deslocam para outras regiões, as filiais ou matrizes dessas empresas, e levam seus funcionários juntos também. Alguns funcionários acabam sendo levados junto com a empresa. Quando a empresa muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, leva alguns funcionários. Isso contribui também para essa diminuição aí, para esse saldo migratório negativo, certo? Mas o principal seria a migração de retorno. Região Sudeste, saldo positivo, 40.534, e a região Centro-Oeste também um saldo positivo aí, 157.106 habitantes de saldo positivo, certo? Vocês têm uma outra tabela aí que a gente vai observar o que nessa tabela? Brasil, saldo migratório das grandes regiões e unidades de federação do ano de 2005 ao ano de 2010. Na lista a gente tem aí todos os estados de cada região brasileira, o saldo migratório, certo? O saldo de imigração, de chegada, e o saldo de emigração, de saída. E temos também o total de cada região e o total aí do Brasil, de forma geral, certo? Bom, a gente não vai fazer a leitura de toda essa tabela porque ficaria muito extensa para a gente, mas a gente percebe então que nós tivemos algumas regiões que tiveram aí um saldo
positivo e outros que tiveram um saldo migratório negativo. A gente analisar aí, para não perdermos muito tempo, depois vocês observam essa tabela com mais cautela. Região Norte e Amazonas, um exemplo. Chegaram na região do Amazonas 71.451 pessoas nesse período aí, de 2005 a 2010. E saíram 51.301 pessoas. Então o Amazonas teve um saldo positivo de 20.150. Comparado com a Bahia, aqui no Nordeste, Bahia teve um número de chegadas aí na Bahia. Chegaram na Bahia nesse mesmo período aí 229.224 imigrantes, mas saíram da Bahia 466.360, ou seja, nós tivemos um saldo migratório negativo. Por quê? Porque saíram mais pessoas da Bahia do que o que chegaram. Então nós tivemos um saldo negativo. Região Sudeste, vamos só aí para o saldo. Saldo positivo, 325.495. Região Sul, também um saldo positivo, 76.294. E região Centro-Oeste, um saldo positivo aí de 262.809. Bom, o que é que a gente consegue observar aí, de certa forma, aí em toda essa escala aí? Bom, a gente observa que nessa tabela, tanto na tabela 4, que a gente já viu, como a tabela 5, elas mostram o saldo migratório do Brasil em diferentes períodos e permite identificar aí a ocorrência de saldos migratórios, tanto positivos quanto negativos. Os positivos a gente já viu que é quando a quantidade de migrantes que entra em determinada unidade de federação ou região, ela é maior que a quantidade que sai dela. Negativos é quando a saída de migrantes ela é maior que a entrada. E aí, observando nessas tabelas aí, que região apresentou maior imigração? Bom, quem respondeu que a região Nordeste está correto, porque o Nordeste, mesmo com a migração de retorno, que a gente teve aí a partir da década de 70 e 90, uma migração de retorno muito intensa, continuou sendo ainda uma região de expulsão populacional, que expulsa ainda uma quantidade muito grande de pessoas para outras regiões. E aí já as outras grandes regiões, como a região Sul, como a região Centro-Oeste, como a região Norte, né, como a região Sudeste, continuaram sendo região que apresentaram saldo positivo. Apenas a Nordeste continuou apresentando um saldo negativo. Bom, o que cada uma das grandes regiões brasileiras tiveram de atrativo para esses imigrantes? O que foi que o Sul, que o Sudeste, que o Centro-Oeste e que o Norte tiveram, que atraíram essa população para lá? Principalmente a população nordestina, que foi a que apresentou aí o seu saldo negativo. Melhores condições de vida. Essas regiões apresentaram umas melhores condições de vida relacionadas ao quê? Ao emprego formal, ao emprego de carteira assinada, à estabilidade financeira, a empregos vinculados aí ao setor do agronegócio, ou seja, a agricultura, a pecuária, destinada aí ao setor industrial, a atividade mineradora. Então foram essas atividades aí que surgiram de atrativo populacional, que atraíram as pessoas para outras regiões. Foi o agronegócio, foi a mineração, foi as oportunidades de emprego que surgiram nessas outras localidades e acabaram tornando essas regiões aí regiões de atração populacional, enquanto o Nordeste continuou sendo ainda uma região de expulsão populacional, certo? Bom, êxodo rural. Êxodo rural é um processo de migração, né, que se dá quando as pessoas saem do campo e se mudam para a cidade. Assim como o próprio termo nos sugere, trata-se de um processo de emigração, certo? É o que acontece necessariamente no sentido zona rural para a zona urbana. Então, o êxodo rural é a saída de pessoas do campo para a cidade. E por que as pessoas migram do campo para a cidade, professor? Buscando melhores condições de vida. Boa parte dos movimentos migratórios que ocorreram no Brasil, do campo para a cidade, foi em função principalmente da mecanização do campo. Ou seja, as atividades que antes lá na agricultura eram praticadas por trabalhadores passaram a ser substituídas pelo uso de máquinas, do trator, do arado, da semeadeira, da colhedeira, e isso foi provocando um desemprego muito grande da população, que acaba migrando para os centros urbanos em busca de emprego, já que está perdendo o seu emprego para o uso de máquinas, para máquinas. É o que nós chamamos de desemprego estrutural. A substituição da mão de obra humana
pelo uso de máquinas. Só foi esse fator, professor, que contribuiu então para que a população do campo migrasse para a zona urbana? Não. Existiram vários outros fatores. A seca, né? A baixa renda, como a gente já citou anteriormente, a falta de terras para boa parte da população, né? A má distribuição fundiária daqui do Nordeste expulsa a população, consequentemente, do Nordeste para outras regiões do Brasil, né? Bom, aí nós temos um gráfico que mostra aí a população urbana e a população rural da década de 50 até o ano de 2015. E o que a gente consegue observar aí? O êxodo rural, né, ou migração campo-cidade, é o principal movimento populacional interno do Brasil. Da década de 50, a cada 100 habitantes do Brasil, cerca de 64, como mostra no gráfico aí, moravam no campo, formando uma população rural. Ou seja, apenas 36 pessoas a cada grupo de 100 viviam em cidades, né, que compunham aí a população urbana. Bom, o ritmo acelerado do processo de industrialização brasileira, somado também aos problemas que surgiram no campo, como o desemprego, como baixos salários, como a dificuldade de acesso à propriedade de terras pelos trabalhadores rurais, foi a grande mola propulsora, ou seja, responsável pelo êxodo rural. Certo? Na década de 70, como a gente observa no gráfico, a população urbana já era de 56%. E esse processo continuou após a década de 60. A gente vê aí que na década de 80 já era 68%, que na época de 91 já era 75% da população vivendo na zona urbana, em 2000 já era 81%, em 2010 já era 84%, em 2015 já somava aí 85% da população brasileira vivendo nas cidades. Então a gente percebe que hoje a predominância da população está exclusivamente na zona urbana. A maior parte da população brasileira, mais de 80% da população brasileira hoje vive nas cidades, enquanto aí menos de 20% dela vive no campo, certo? Bom, falamos um pouco aí também sobre deslocamentos temporários da população. Bom, as migrações temporárias, elas se caracterizam pelo deslocamento, né, de pessoas para localidades onde há trabalho durante um determinado período, mas que eles vão retornar depois para o seu local de origem, certo? Eles vão cumprir lá a sua tarefa, concluir sua tarefa, seu trabalho e depois retornam para a sua cidade de origem. É o que nós chamamos de migração temporária. É o que ocorre, por exemplo, nas pessoas que se deslocam daqui do Nordeste para fazer trabalhos de colheita na região Sudeste, em especial aí em Minas Gerais. É comum que saiam daqui do Nordeste, daqui da Bahia, por exemplo, trabalhadores que vão trabalhar na lavoura de café lá em Minas Gerais. Só que eles vão com prazo já determinado, vão trabalhar lá 2, 3 meses só durante a colheita e depois retornam novamente para a cidade de origem. Então essa é uma migração temporária, quando você vai trabalhar em uma outra localidade, uma outra cidade, um outro estado, uma outra região, mas você vai com prazo determinado já de trabalho. Você sabe que você só vai trabalhar ali por um determinado período e depois você volta novamente para a sua cidade de origem. Outra forma de deslocamento temporário é o que nós chamamos de migração pendular. É a migração de vai e vem. É o deslocamento populacional diário, ida e volta, semelhante ao movimento de um pêndulo do relógio. É aqueles relógios de pêndulo, tic-tac, certo? Que representa aí a migração pendular. É o caso também de milhares de brasileiros, de milhares de habitantes que vivem, se deslocam entre cidades vizinhas. Mora em uma cidade, em um centro urbano, mas trabalha em outro, mas estuda em outro. Eu moro em Queimadas, mas trabalho em Santa Luz. Moro em Queimadas, mas trabalho em Ponto Novo. Eu moro em Queimadas, mas estudo lá em Senhor do Bonfim. Então, mas eu vou e volto todos os dias. Então eu estou fazendo ali uma migração pendular. É uma migração de vai e vem, certo? Bom, e aí para finalizar a gente fala sobre os imigrantes brasileiros. Ou seja, aqueles que estão saindo do Brasil com destino a outros países. Isso é referente aos dados aí do ano de 2015. Então vocês observam nesse mapa aí algumas cores e aí parte do total de imigrantes brasileiros aí em algumas regiões aí. As cores mais escuras representam os locais que receberam um maior contingente populacional de imigrantes brasileiros. As cores mais claras que receberam um percentual menor aí desses imigrantes. Bom, o que é que a gente percebe? Que na década de 70, a gente lembra que o governo do Paraguai, ele autorizou aí o loteamento de terras próximas às fronteiras do Brasil. O Paraguai a gente sabe que é um país que faz divisa com o território brasileiro. Com permissão
dessas fronteiras para que brasileiros pudessem adquirir esses lotes de terra. E aí esses imigrantes, cerca de aproximadamente aí 350 mil brasileiros, saíram do nosso país com destino ao Paraguai para receber esses lotes de terras nas fronteiras, certo? E ficaram conhecidos como brasiguaios. É o nome dado então a esses paraguaios que se deslocaram para o Paraguai para adquirir lotes de terras na fronteira do Brasil com o Paraguai. Na década de 80, nós tivemos outros fatores que contribuíram para essa imigração. É uma crise econômica brasileira, marcada aí por uma elevada taxa de desemprego e também pelo aumento persistente dos preços das mercadorias aqui no Brasil. Nessa época, estimulou a saída de brasileiros para outros países, que é o que a gente está vendo agora. O Brasil está vivendo uma crise econômica enorme, onde a gente está vendo aí preço de gasolina, preço de botijão, preço da cesta básica, tudo aumentando a todo dia. A gente vem falar em aumento e isso vem contribuindo para que muitos brasileiros estejam entrando aí em situações precárias de sobrevivência e que obrigue muitos brasileiros também a sair do nosso país e buscar uma forma de vida, uma melhor condição de vida em outros países, certo? Isso aconteceu na década de 80 e está voltando a acontecer os mesmos problemas novamente. Problemas que a gente viu aí na década de 80, a gente está vendo novamente 40 anos depois os mesmos problemas surgindo aqui em nosso país. Em 2015, segundo as estimativas do Ministério das Relações Exteriores, nós tivemos aí 3.083.255 brasileiros que viviam no exterior, fora do nosso país. Desses 3 milhões aí, pouco mais de 1.410.000 se deslocaram exclusivamente para os Estados Unidos, né? Pediram visto de autorização para migrarem para os Estados Unidos. E 170.229 pediram visto de autorização para o Japão. Certo? Então nós tivemos aí aproximadamente aí 1 milhão e quase 1 milhão aí e 600 mil pessoas que se deslocaram exclusivamente com destino aos Estados Unidos e ao Japão. Professor, e por que exclusivamente para os Estados Unidos e para o Japão? Porque são países desenvolvidos, são países de primeiro mundo que oferecem grandes oportunidades e possibilidades de emprego, melhores condições de vida, uma boa educação, boa saúde, grandes oportunidades de lazer. Então a população busca, de certa forma, ao migrarem, eles buscam realmente um país que lhe ofereça melhores condições de vida, melhores oportunidades de trabalho e acabam se deslocando, em sua grande maioria, para os Estados Unidos e para o Japão. Mas além disso, nós tivemos deslocamento para o Canadá, para a Argentina, para o México, para a Austrália, para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, mas o que representa aí o maior contingente, até pela cor do mapa que a gente percebe aí, um marrom mais escuro aí, seria para os Estados Unidos e para o Japão. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.